estudante do 7º ano? Tudo bem? Eu sou a professora Andréia e hoje vamos para mais uma aula de matemática. E o que a gente vai aprender hoje? Nós vamos resolver situações-problema envolvendo a adição de números inteiros e a gente vai conhecer a notação simplificada de uma adição de números inteiros. Você lembra da regrinha para fazermos a adição de números inteiros? Ela é importantíssima na aula de hoje. Então, a regrinha diz: quando a gente está somando números que têm sinal igual, nós vamos adicionar os módulos e manter os sinais. Ou seja, nós vamos somar os dois números e repetir o mesmo sinal na resposta. Mesma coisa para o caso negativo, somar os dois números e repetir o sinal na resposta. Quando esses números possuem sinais diferentes, nós vamos subtrair os módulos e manter o sinal do número que está mais distante da origem. Traduzindo isso aqui, nós vamos fazer conta de menos com os dois números e pegar o sinal do número maior para colocar lá na resposta. Lembrado então, né? E será que tem como escrevê-las de um jeito mais simples? Tudo isso que essa expressão que a gente está escrevendo, com parênteses, com um monte de sinal, será que dá para a gente deixar isso aqui mais simples? Lembre-se, todo número inteiro positivo é também um número natural. O que é um número natural? Número natural são os números que a gente usa para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E quando a gente fala de número inteiro positivo, é um número natural. São os números usados para contagem. Então, todo número inteiro positivo é um número natural. Mas por que isso é importante? Observem aqui. O número mais 4, por ser um número natural, a gente pode escrever ele só com 4. Esse sinal de mais aqui da frente eu posso esconder, ele não precisa aparecer. Então, numa expressão, como isso ficaria? Mais 4. Ao invés de eu escrever mais 4, eu coloco só o número 4. Mais 8. Ao invés de eu escrever mais 8, eu coloco só o número 8. E esse mais aqui é a operação que está sendo realizada. E a gente resolve a continha usando a regrinha que a gente já conhece. Números com sinais iguais, soma e repete o sinal na resposta. Então, nessa resposta aqui, se eu coloco 12 ou se eu coloco mais 12, é a mesma coisa, tanto faz. Então, aqui elas possuem o mesmo significado. Então, vamos para uma perguntinha. Qual é a notação simplificada dessa expressão aqui? Tira os parênteses dela. Qual das alternativas vai se encaixar aqui? Tempinho para você. E aí, conseguiu? Vamos ver se você acertou? Como ficaria então? O mais 75, eu posso tirar o mais aqui da frente. Fica só o número 75. O menos 125, epa, eu não posso tirar o sinal de menos da frente não.
Não pode ficar omitido, não. Então, aquela regrinha de omitir o sinal, ela vale para número positivo. O número negativo não dá, porque se eu tiro o menos da frente do número, eu não sei mais que é uma situação de dívida, eu não sei mais que é uma situação de perca, né? Então, você não pode omitir esse sinal de menos na frente do número. Aí, a gente exclui esse sinal de mais que está aqui no meio da operação. Observe também que, então, a gente viu que mais 4, eu posso escrever o mais 4 ou sozinho o número 4. O menos 8, eu não posso tirar o sinal de menos. Então, vai ficar o menos 8 mesmo. Então, escrever a expressão mais 4 e menos 8 ou só 4 menos 8 é a mesma coisa. Não vai ter diferença. Na outra situação, agora é menos 4 com mais 8. Menos 4, o sinal de menos eu não posso retirar. Continua sendo menos 4, mas eu não preciso mais do parênteses. O mais 8 aqui, eu posso tirar o mais do 8, mas aí tem que ficar o mais da operação, porque senão ficaria sem nada aqui. Que conta está sendo feita? O que significa o número 8, né? Então, lá no meio, eu não posso tirar o sinal da frente do número. Menos 4 com menos 8, menos 4 está negativo, então eu só tiro o parênteses, fica menos 4, menos 8, vou ter que escrever menos 8. Eu tenho que deixar o sinal de menos para indicar para mim qual operação, o que aquele número significa. Então, observe, o sinal de mais, ele pode ser omitido quando está lá no início da expressão. Agora, se eu estiver lá no meio da expressão, como aconteceu aqui, ó, mais 8 está lá no meio da expressão, eu não posso tirar o sinal de mais, porque eu não sei que operação que estaria acontecendo, né? Então, tem que aparecer. E o sinal de menos, ele não pode ser omitido no início da expressão. Então, o sinal de menos sempre vai ter que aparecer. Então, vamos praticar um pouquinho esses conceitos. Margarida, cliente do Banco do Brasil, em sua conta havia um saldo de R$50 e, por ser cliente especial do banco, conseguiu sacar R$200. Qual o valor do seu saldo após essa movimentação? Lembre-se aqui, saldo quer dizer que tinha esse dinheiro na conta. Sacou, ela tirou da conta dela. Ela tirou dinheiro, ela tirou R$200. Se ela tirou, é negativo. Montem a expressão aqui e usem a notação simplificada para resolvê-lo. Eu vou dar um tempinho para você e a gente já volta. E aí, o que você fez? O que você pensou? Como você organizou isso? Como você representou esse saldo de R$50? Como você representou esse sacar R$200? Vamos ver se você pensou direitinho? Saldo, número positivo, porque está na conta, mais 50. Sacar R$200, você retirou da sua conta, então por isso menos 200. Então aqui a gente ia resolver a expressão
mais 50 menos 200. Vamos usar a notação simplificada aqui? Mais 50, esse sinalzinho de mais eu posso omitir, fica só o 50 sozinho. Então, quando o número está sozinho, subentende-se que na frente dele tem o sinal de mais que está escondido. O 200 tem o sinal de menos, esse menos eu não posso esconder. Eu tenho que deixar, porque ele tem que indicar que aquele número está sendo retirado, é uma perca, é um prejuízo, né? Então, agora a gente resolve a conta. Se eu tenho 50, estou devendo 200. Números com sinais diferentes, a gente vai diminuir. De 200 eu tiro 50, vai ficar 150. E o sinal, eu pego o sinal do maior. Vamos fazer uma comparação com dinheiro. Eu tenho 50 reais no meu bolso, mas eu estou devendo 200 reais para você. E agora, qual vai ser a minha situação no final dessa história? Com o dinheiro que eu tenho, eu não consigo pagar a dívida. Eu vou te dar os 50 reais, mas eu ainda vou ficar te devendo, por isso menos na frente. E vou ficar te devendo 150. Entendido? Então, a resposta da pergunta, seu saldo ficou negativo com uma dívida de 150 reais. Negativo, dívida. Tudo bem? Vamos praticar mais um pouquinho. Na primeira rodada de um jogo, eu ganhei 23 pontos. Na segunda, eu perdi 9. Na terceira, eu perdi 18. E na quarta rodada, eu ganhei 15. Qual foi meu saldo ao final das 4 rodadas? Eu vejo que é um probleminha que tem mais números aí. Como que você vai montar essa expressão? Pensem que toda vez que fala ganhei, eu ganhei é número positivo. É bom, é dinheiro que está vindo para você. Toda vez que falar perdi, está saindo dinheiro do meu bolso. Isso é ruim, então é um número negativo. Monte a expressão, escreva na forma simplificada e encontre a resposta. A gente já volta para conferir. E aí? Voltamos, né? Vamos ver como é que ficou isso daí? Vamos montar e vamos por partes. Ganhei 23, mais 23. Perdi 9, então menos 9. Perdi 18, então menos 18. Ganhei 15, então mais 15. Isso você conseguiu fazer? E agora, para a gente resolver. Então, primeiramente, a gente representa tudo com os parênteses, né? Uma adição de situações. Eu estou somando um ganho de 23 com uma perca de 9, depois eu perdi 18, né? E depois eu ganhei 15. Agora, usando a notação simplificada, eu vou tirar esse monte de parênteses aí porque ele está assustando a conta. O mais 23 a gente reescreve, eu posso omitir o sinal de mais que está aqui na frente.
Menos 9 eu não posso esconder o sinal negativo. Tem que aparecer menos 9. No menos 18, então tem que ficar menos 18. E lá no mais 15, esse mais vai ter que aparecer. Ele só fica escondido se for lá no início da expressão, tá? Então, no meio da expressão ele tem que aparecer. Eu tenho que saber que conta que está sendo realizada. E para resolver, o que você faria? Como você pensaria? Você faria primeiro 23 menos 9? Ou você primeiro juntaria os números que têm sinais iguais? Lembrem que existem propriedades de números inteiros que nos ajudam a fazer esse raciocínio aí. Então, vamos ver aqui. Se eu fizer 23 mais 15, nós pegamos o número 15 e puxamos para cá. A gente trocou a ordem dele por causa da propriedade comutativa. Aí a gente reescreveu o menos 19 e o menos 18 lado a lado aqui, só repetiu os dois. Então, a gente trocou a ordem para facilitar. Por que isso facilita? Porque o 23 e o 15, eles têm o mesmo sinal, né? E números com sinal igual, a gente soma. Então, 23 mais 15 ficou 38. Do lado aqui, o 9 e o 18 também tem sinal igual. Então, a gente também vai somar os dois. 9 com 18 vai dar 27. Sinais iguais, a gente vai repetir esse sinal aqui no resultado da conta. O que nos sobrou agora foi 38 menos 27. É a mesma coisa que mais 38 e menos 27. Nessa situação, temos números com sinais diferentes. Então, a regrinha diz que tem que diminuir, vai ficar 11, e pegar o sinal do número maior. O maior é o 38, o sinal dele é o de mais, está escondido aqui na frente. Ele existe, só não está aparecendo. Então, ficaria mais 11. Colocar mais 11 ou só o número 11, tanto faz. É a mesma coisa. Vamos praticar mais um pouquinho. Copie essa expressão aí no seu caderno e tenta resolver. Elimina os parênteses, coloca na forma simplificada, usa a propriedade comutativa se você achar que é interessante e encontra a solução dele. A gente já volta. E aí? Diz pra mim, foi difícil? Conseguiu? Vamos ver? Então, primeiramente, a gente vai escrever a notação simplificada. A gente vai tirar esses parênteses daqui. Vejam que o mais 10 aqui foi reescrito como mais 10. Esse sinal de mais na frente, você põe ou você tira. Não faz diferença, né? Então, em algumas situações vai aparecer com, algumas situações vai aparecer sem. Não se assustem com isso. O menos 20, a gente abaixa como menos 20. O mais 40, o mais aqui no meio eu não posso tirar, né? Então, tem que ficar para a gente saber o que significa esse número 40. Menos 50, a gente abaixa como menos 50 e o mais 20, então, como mais 20. E para resolver essa conta,
Que raciocínio você faria? Que propriedade você usaria aqui? Então, uma sugestão, você pegar, separar os números que têm sinal igual para somar eles. Então aqui, mais 10, mais 40, mais 20, os três têm o sinal positivo, a gente deixa eles lado a lado. O menos 20 e o menos 50, os dois têm sinal negativo, a gente deixa eles lado a lado. Então a gente fez essas trocas usando a propriedade comutativa. E agora, para resolver, ficou mais tranquilo. Eu primeiro somo os números que têm sinal igual, então 10 mais 40 mais 20 ficou mais 70. Daí eu somo esses dois que também têm sinal igual, menos 70, porque eu repito o sinal. E depois, nessa situação, números com sinal diferente, a gente vai diminuir. Mais 70 com menos 70 é zero. Então, números opostos, quando você soma os dois, a resposta ficou zero. Conseguiu? Você chegou nessa resposta? Espero que sim. Vamos praticar mais um exercício. Felipe fez 3 vendas. Na primeira teve um prejuízo de R$ 5,00, na segunda teve um lucro de R$ 7,00, na terceira teve um lucro de 15 e na última teve um prejuízo de R$ 8,00. Ao final dessas 4 vendas, qual foi o saldo de Felipe? O que nós temos que lembrar aqui? O que significa lucro nos números inteiros, o que significa prejuízo? Lucro é coisa boa, então número positivo. Prejuízo é dinheiro que está perdendo, então é número negativo. Tenta organizar aqui essa expressão, escrever na notação simplificada e resolver. A gente já volta para ver como ficou sua resposta. Vamos conferir o que você fez? Vamos ver se você raciocinou direitinho aqui? Então vamos lembrar aqui, prejuízo de 5 menos 5, lucro de 7 mais 7, lucro de 15 mais 15, prejuízo de 8 menos 8. Então montamos aqui a expressão com os parênteses, tiramos para escrever a notação simplificada, então fica simplesmente menos 5, mais 7, mais 15, menos 8. A gente poderia ter saído direto do problema e partido para essa linha de resolução que não tinha problema. Na hora de resolver aqui, então, a gente pode trocar a ordem dos números, né, usando a propriedade comutativa. Eu trouxe menos 8 para frente para conseguir juntar com o 5 para ter sinal igual. Trocar aqui o... Na verdade, não trocou a ordem, só jogou os dois aqui para o final da conta, né? Para ficar dois números juntos com sinal positivo. Números iguais, soma, repete o sinal. Números iguais, soma e repete o sinal. Então, isso aqui deu mais 9, né? Agora aqui fez conta de menos porque tem sinal diferente. Então, teve um lucro de R$ 9,00. Tranquilo?
Então, o que a gente aprendeu hoje? A gente resolveu várias situações problemas através da adição de números inteiros. A gente usou a notação simplificada para simplificar a nossa vida, né? A gente simplificou a escrita. Então, ao invés da gente usar mais 5, a gente escreveu somente o número 5. Quando estava aparecendo mais e daí menos 4, a gente deixa sozinho o menos 4. Essa é a notação simplificada e ela deixa a nossa resolução um pouco mais limpa. Tranquilo? Então é isso aí. Até mais!